Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de fluidoterapia da noite de hoje, onde todos juntos vamos mentalizar a casa de Miguel, buscando assim entrar em sintonia com os trabalhadores espirituais da nossa casa, da nossa reunião, para que todos juntos possamos vibrar por esses irmãos que se encontram enfermos do corpo e enfermos da alma, e assim buscar uma melhora para todos nós. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Graças a Deus, unindo os nossos pensamentos, trazendo Jesus para bem pertinho de nós, para te agradecer, Divino Mestre, por mais esse encontro contigo, por mais essa oportunidade em que o Senhor nos permite nos reunirmos em Teu nome para aprender um pouquinho mais das leis de Deus através do Teu Evangelho. Mas queremos te rogar, Senhor, que nos ajude na compreensão dos Teus ensinos, que possamos, através destas palavras, acalmar a mente e harmonizar o coração. Fique conosco, Senhor, no decorrer de todo esse encontro, e que essa paz que nos sustenta nesse instante possa se estender a toda essa humanidade que tanto precisa de Ti. E assim, mais ainda, os enfermos, Senhor, que eles possam receber esses bálsamos, essas energias, esses remédios em forma de fluido para o seu refazimento físico e espiritual. Fique conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, irmãos. Que nos envolva a paz e o amor do Divino Mestre Jesus. Do livro Vinho de Luz, pelo Espírito Emmanuel, a lição de número 21, que tem o título Oração e Renovação. Tem uma mensagem de Paulo inicial, que foi me enviada a Hebreus, capítulo 10, versículo 6. Diz assim: holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. É certo que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos os sentimentos. A súplica, no remorso, traz-nos a bênção das lágrimas consoladoras. A rogativa na aflição dá-nos a conhecer a deficiência própria, ajudando-nos a descobrir o valor da humildade. A solicitação na dor revela-nos a fonte sagrada da inesgotável misericórdia. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva.
mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Não olvidemos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Na essência, não é o Senhor quem necessita de nossas manifestações votivas, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. Jesus espera por nossa renovação espiritual acima de tudo. Se erraste, é preciso procurar a porta da retificação. Se ofendeste alguém, corrige-te na devida reconciliação. Se te desviaste da senda reta, volta ao caminho direito. Se te perturbaste, harmoniza-te de novo. Se abrigaste a revolta, recupera a disciplina de ti mesmo. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Todavia, para o Senhor não bastam as posições convencionais ou verbalistas. O Mestre confere-nos a dádiva e pede-nos a iniciativa. Nos teus dias de luta, portanto, faze os votos e promessas que forem do teu agrado e proveito, mas não te esqueças da ação e da renovação aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor. Graças a Deus. Olá, minhas saudações fraternas para vocês. Hoje estamos dando continuidade ao capítulo número 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea das preces espíritas. E hoje nós vamos começar a falar sobre a oração dominical. Então vamos ficar no item 2 e também no item 3, nos subitens 1, 2 e 3. Vamos lá? Então vamos lá no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, escrito no ano 85 DC, observar a seguinte passagem. Nessa passagem do Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, conta-se que Jesus estava orando no meio da multidão, como sempre fazia. E aí, no meio daquele povo todo, um discípulo perguntou: Mestre, nos ensina a orar, assim como João fez. E daí o Mestre Jesus começou a proferir a oração dominical, ou seja, o Pai Nosso. Então vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos recomendaram que, encabeçando esta coletânea, puséssemos a oração dominical não somente como prece, mas também como símbolo. De todas as preces, é a que eles colocam em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Jesus e seja porque pode suprir a todas, conforme os pensamentos que se lhe conjuguem. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Com efeito, sob a mais singela forma, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Quem a diga, em intenção de alguém, pede para este o que pediria para si. Contudo, em virtude mesmo da sua brevidade, o sentido profundo que encerram as poucas palavras de que ela se compõe escapa à maioria das pessoas. Daí vem o dizerem-na, geralmente sem que os pensamentos se detenham sobre as aplicações de cada uma de suas partes. Dizem-na como uma fórmula cuja eficácia se ache condicionada
ao número de vezes que seja repetida. Ora, quase sempre esse é um dos números cabalísticos, 3, 7 ou 9, tomados à antiga crença supersticiosa na virtude dos números e de uso nas operações de magia. Nesse caso aqui, vocês já devem ter observado, né? Em certas correntes religiosas, se recomenda, reza 7 Pai Nossos, 7 Ave Maria, que tudo vai ficar resolvido. Não é bem assim. Então, muitos a entendem de forma confusa. E aí, quando a gente é lembrado aqui, daí vem o dizerem-na, geralmente, sem que os pensamentos se detenham sobre as aplicações de cada uma de suas partes. Ora, nós verificamos até aqui, né, como a espiritualidade recomendou que essa prece fosse colocada logo no início desse estudo que nós estamos fazendo, devido à sua grande importância, devido ao seu poder de ligação breve com o Pai. Quando utilizamos o nosso coração para fazê-la com todo o nosso sentimento, ela é a melhor dica para tudo, de nós estreitarmos esse nosso laço com o Pai. Então, antes que terminemos o prefácio, cabe-nos apontarmos algumas coisas até aqui sobre essa prece, sobre o Pai Nosso, sobre a oração dominical. E lembrando também que é dominical porque os discípulos chamavam Jesus de Senhor, Dominus em latim. Fica para o nosso conhecimento, não é? Mas alguns pontos que a gente tem que levar até aí. É uma obra-prima de sublimidade na sua simplicidade. Ou seja, grandiosidade, de aproximação com o alto. Outro detalhe, resume todos os deveres da humanidade. Quais são os nossos deveres? Amarmos uns aos outros como Ele nos ama. Só para a gente simplificar. É o amor, é o que a gente precisa melhorar em nós, no que a gente tem para distribuir para com o próximo. Outro detalhe, pedido das coisas necessárias à vida terrena. Isso aí cabe uma grande consideração nossa, de foro íntimo. Pode substituir todas as outras. É o mais perfeito modelo de concisão. Conciso vem de breve. É um perfeito modelo de brevidade, como eu havia falado um pouco antes, nesse nosso contato com o nosso Pai. É uma profissão de fé. Problemas e contratempos nessa existência, nós ainda vamos encontrar, nós estamos em processo evolutivo. Mas precisamos muito exercitar essa nossa fé. Terminando, então, o nosso prefácio, para preencher o que de vago a concisão desta prece deixa na mente, a cada uma de suas proposições aditamos, aconselhado pelos espíritos e com a assistência deles, um comentário que lhes desenvolve o sentido e mostra as aplicações, conforme, pois, as circunstâncias e o tempo de que disponha, poderá aquele que ore dizer a oração dominical ou na sua forma simples ou na desenvolvida, porque nós até observamos algumas variações em torno, né, da oração dominical. Lembrando que a oração dominical ela é um modelo, né, e estamos repetindo toda hora, um modelo conciso, ou seja, um modelo breve de como nós nos conectarmos com o alto, de um modelo de nós nos elevarmos e conversarmos com Deus. Deus, nosso Pai. Vamos lembrar sempre, é nosso Pai. E aqui mesmo, nesse estudo, nós vamos falar sobre isso, sobre o Deus ser o nosso Pai. Para que a gente converse com confiança, com fé no nosso Pai. Conversar como um grande amigo que nós temos, que além de Pai, é um Pai justo, amoroso e nosso amigo. Só quer o nosso bem. Mas para que a gente chegue, para que as coisas se resolvam para nós,
faz-se necessário, e ele nos mostra sempre, um grande trabalho nosso, um trabalho de autolapidação. Né? Isso precisa ficar muito bem entendido para nós. E a gente vai entender, a partir desse estudo da oração dominical, que o nosso Pai, ele não é escravo das nossas vontades, mas ele é o nosso Pai, o nosso amado Pai, é aquele que nos ama, que nos quer bem e quer ver o nosso desenvolvimento. Então é nele que nós devemos depositar a confiança e seguirmos em frente, seguirmos adiante. Então, na sequência, vai só uma dica rápida para todos nós. Sobre profissão de fé, recomendo-lhes o livro Encontros e Desencontros, de Richard Simonetti, lá no número 21. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e a tua bondade. A harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Em todas as obras da criação, desde o raminho de erva minúscula e o pequenino inseto, até os astros que se movem no espaço, o nome se acha inscrito de um ser soberanamente grande e sábio. Por toda a parte, se nos depara a prova de paternal solicitude. Cego, portanto, é aquele que te não reconhece nas tuas obras, orgulhoso aquele que te não glorifica e ingrato aquele que te não rende graças. Quando Jesus profere e nos ensina a dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Olha Jesus apresentando Deus a nós como nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Os filhos do homem somos todos nós. Na verdade, precisamos reconhecer que somos uma grande irmandade, todos nós filhos do Criador. Então, olha o carinho, olha a forma como Jesus está apresentando Deus para nós. É o nosso Pai, Pai nosso. Não é só o Pai dele, é o Pai de todos nós. E se Deus está em toda parte, que céu é esse? Pai nosso que estás no céu. Vamos pensar no céu como as múltiplas moradas que existem por aí afora. Né? Não existe só essa nossa morada terrena. Jesus já nos avisou que há muitas moradas na casa de meu Pai. Deus está em toda parte. Em toda a parte nós encontramos Deus, sua presença, o seu poder. Deus, que é nosso Pai, em todos os planos, estejamos deste lado da vida ou em outros planos, ele sempre será o nosso Pai. Sempre aquele Pai de bondade e de poder, aquele Pai que nos ama. Cego, portanto, é aquele que te não reconhece nas tuas obras. Então seja santificado o nome de Deus, nosso Pai. O Deus único, o Deus onipotente, o Deus onipresente, o Deus justo, bom, que tudo provê para nós, que é imparcial, que nos ama. O Pai justo e bom, que não nos castiga, pelo contrário, nos dá múltiplas oportunidades de corrigirmos as nossas falhas. A reencarnação é misericordiosa. Olha a oportunidade de nós estarmos retornando para sermos melhores e, se tivermos boa vontade e convicção, corrigirmos aqueles problemas lançados por nós lá atrás. Pensemos nisso. Pensemos também na harmonia desse universo, em que tudo funciona.
nos mecanismos. Reparemos ao amanhecer o sol que brilha para nós, esse sol que nos faz bem. E muitos de nós ainda perdemos tempo reclamando do calor excessivo. Realmente nos incomoda, né? Mas se a gente parasse e pensasse, entendesse por que o sol existe, por que o sol irradia o seu calor sobre a Terra, onde nós estamos encarnados atualmente, se observássemos com carinho, com cuidado, as tantas espécies de plantas que existem, as árvores que nos dão sombra, as árvores que servem para purificar o ar, se contemplássemos os insetos que polinizam, né? E tantas flores, tantas espécies surgem, a abelha que nos fornece mel, se observássemos, estudássemos com mais afinco e carinho todo esse mecanismo desse corpo físico que ocupamos, em que os órgãos funcionam de uma forma tão perfeita. Tudo isso é poder. Olha como o nosso Pai pensa em tudo. Ele pensa sobre tudo. Por isso existe essa harmonia do universo. Observemos com carinho, com cuidado, mesmo no meio do burburinho do nosso cotidiano, né? Nessa correria, em que nós às vezes nem nos percebemos, mas paremos um pouco para observar tudo isso. Aqueles seres minúsculos, tudo tem a sua função. Tudo em toda parte que nós encontramos. Observemos as estrelas. Observemos a força da chuva, a força das águas. E se muita coisa acontece, se nós é que provocamos, né, a natureza em si, porque a natureza ela é harmônica. Nós, encarnados, ainda envoltos na nossa ignorância, transgredimos muita coisa. Mas em tudo Deus pensa em nós. Em tudo que vem dele é harmônico. Já paramos para observar isso? E no meio de nós, ainda há aqueles que não o aceitam, que o renegam, que se revoltam contra ele. Mas o nosso Pai continua sendo amoroso e bom, sem distinção. Venha a nós o teu reino. O que seria o reino de Deus vindo até nós? Senhor, deste aos homens leis plenas de sabedoria e que lhes dariam a felicidade se eles as cumprissem. Com essas leis, fariam reinar entre si a paz e a justiça, e mutuamente se auxiliariam, em vez de se maltratarem, como o fazem. O forte sustentaria o fraco, em vez de o esmagar. Evitados seriam os males que se geram dos excessos e dos abusos. Todas as misérias deste mundo provêm da violação de tuas leis, porquanto nenhuma infração delas deixa de ocasionar fatais consequências. Deste ao bruto o instinto, que lhe traça o limite do necessário, e ele maquinalmente se conforma. Ao homem, no entanto, além desse instinto, deste a inteligência e a razão. Também lhe deste a liberdade de cumprir ou infringir aquelas das tuas leis que pessoalmente lhe concernem, isto é, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, a fim de que detenha o mérito e a responsabilidade das suas ações. Ninguém pode pretextar ignorância das tuas leis, pois
com paternal previdência, quiseste que elas se gravassem na consciência de cada um, sem distinção de cultos nem de nações. Se as violam, é porque as desprezam. Dia virá em que, segundo a tua promessa, todos as praticarão. Desaparecido terá então a incredulidade. Todos te reconhecerão por soberano Senhor de todas as coisas, e o reinado das tuas leis será o teu reino na terra. Digna-te, Senhor, de apressar-lhe o advento, outorgando aos homens a luz necessária que os conduza ao caminho da verdade. Já sabemos que o reino de Deus, nosso Pai, é um reino harmônico. E outro detalhe, ele não tem localização geográfica, ele está em toda parte. E esse reino em nós, como seria? Venha o teu reino. Estamos, através da oração dominical, através do Pai Nosso, pedindo que o reino do nosso Pai venha até nós. Mas o reino do nosso Pai não está em toda parte? Ele está ao nosso redor. Nós é que precisamos nos afinizar com as vibrações benfazejas desse reino. E isso só acontece com o trabalho de autolapidação. Se no reino de nosso Pai há harmonia, e aqui muitas das vezes, na maioria das vezes, nos falta esta mesma harmonia, então que tipo de reformas precisamos fazer no nosso interior para que esse reino se estabeleça em nós? Quando lemos que o forte sustentaria o fraco, precisamos entender, na verdade, que estamos aqui uns pelos outros. Precisa cair essa ficha em nós. Aqui também se fala da violação das leis divinas. Por exemplo, quando desejamos o mal ao nosso irmão, aquele irmão ao qual nós desejamos o mal, ele também é filho de Deus. Então, nós estamos desejando o mal ao nosso irmão, a uma criação dele, então nós começamos a infringir uma lei. E nós precisamos nos entender também como coautores de toda essa grande obra. Se somos coautores, precisamos colaborar com o nosso Pai para que tudo ande em harmonia. Cobramos paz, cobramos verdade, cobramos humildade, cobramos fraternidade do outro. Mas nós também oferecemos isso? E prestando atenção aqui, fala-se da consciência. A nossa consciência sempre grita quando a gente está infringindo uma lei divina. Então, é um convite, um grande trabalho que nós precisamos fazer para sermos melhores, para que esse reino realmente se restabeleça em nós. Já sabemos que Deus é o nosso Pai de amor e de bondade, justo. Então nós já entendemos o que significa a vontade do Pai? Se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com o seu superior, quão maior não deve ser a da criatura para com o seu Criador? Fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis e submeter-se sem queixumes aos teus decretos. O homem a ela se submeterá quando compreender que és a fonte de toda a sabedoria e que sem ti ele nada pode. Fará então a tua vontade na terra, como os eleitos a fazem no céu. Aí nós temos entendimento da resignação diante de tudo que acontece, dos processos, né? Das coisas que andamos vivendo. Estamos vivendo períodos difíceis, são difíceis, mas são necessários para a nossa evolução. Ainda na condição em que nos encontramos,
a dor ainda é um agente que nos mobiliza. Caso contrário, ficamos deitados sobre berço esplêndido. E não deve ser assim, né? Precisamos sair da nossa zona de conforto e estender o benefício a toda parte. Então, ainda rebeldes, cada um numa escala bem gradativa, cada um da sua parte, ainda somos espíritos que estamos envoltos no aprendizado e tudo que nos acontecer, que a gente não se revolte contra Deus, mas que encontremos meios dentro da sua lei para diminuirmos estes sofrimentos. O bem-estar precisa ser coletivo, o pensar em todos. O se amar, vamos nos amar uns aos outros, como Ele nos ama. Aí sim, esse reino estabelecido em nós e a vontade do nosso Pai se estará sendo feita, tanto na Terra como no céu. Porque o planeta Terra vai progredir e já está progredindo. E ele não se apressa muito nesse progresso por causa de nós mesmos, que ainda ficamos tanto tempo parados e detidos em coisas em que nós não deveríamos. Precisamos nos despojar de mágoa, de ódio, de invejas, né? De pensamentos malsãos, de vinganças e pensarmos no bem. Todos nós falhamos. Por que apontarmos o dedo para o outro enquanto nós deveríamos mirar a nós mesmos? A nossa luta pela nossa reforma. Está tudo aí. As ferramentas estão aí ao nosso dispor, porque Deus nos concede isso. Só precisamos batalhar. Agradeço a oportunidade, um grande abraço fraterno para vocês e até a próxima. Vamos agora nos encaminhar para a prece final, onde todos juntos buscamos Jesus em nossos pensamentos, para aproveitar melhor essas vibrações de saúde, de equilíbrio, de harmonia para o nosso corpo físico e espiritual. Que Jesus ampare a todos nós, hoje e sempre. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por mais esse banquete que o Senhor nos ofereceu na noite de hoje, onde saímos daqui mais fortalecidos, mais esclarecidos, com a nossa esperança bem ativa, Senhor, porque o Senhor nos prometeu dias melhores, dias de paz, dias de glória. E temos a certeza, Senhor, que isso acontecerá. Primeiramente, dentro de nós, através dos teus ensinos. E depois expandiremos para o mundo, Senhor, para aqueles que estiverem ao nosso redor. A tua paz.
Muito obrigado por esses minutos que passaram tão rápidos, mas que foi de fundamental importância para todos nós. E que todos, Senhor, indistintamente, possam ser agraciados por essas energias que nos rodearam o tempo todo. Que os teus mensageiros, Senhor, estendam aos hospitais, aos asilos, aos orfanatos, às casas de recuperação, às penitenciárias, nas ruas, Senhor, enfim, onde tiver um irmão, que ele possa ser auxiliado em suas necessidades reais. Muito obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por tudo que temos, por tudo que somos e por tudo que recebemos de Ti, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.